Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo laço feito na fita de gorgurão e fica super delicado, gente. Todo feito em camadas. Tenho certeza que vocês vão amar esse passo a passo, até porque é muito facinho de fazer, tá? Principalmente para você que é iniciante e está iniciando agora nesse mercado aí dos laços, certo? Então deixa eu mostrar o acabamento embaixo. Eu fiz na prisilinha, tá? E ficou assim o acabamento embaixo com esse antiderrapante, tá? Pra não escorregar no cabelinho da criança, tá? Ficou um luxo com um charme. Então é isso, tá? E se vocês gostarem, desde já, não esqueça de deixar aquele joinha. Pra você que é novo aqui e está chegando agora, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. É vídeo todas as semanas, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo de hoje aí desse lindo laço. Gente, então, para iniciar fazendo esse lindo laço, a gente cortei aqui. A gente vai precisar, então, de 6 pedaços na fita da número 9, tá? Ó, de 4 centímetros, tá vendo? Fita número 9, eu vou precisar de 6 pedaços com aproximadamente 11 a 10,5 centímetros. 10,5 a 11 centímetros, mais ou menos, certo? Então, eu cortei aqui já os meus 6 pedaços. Um pedaço, para ser a parte do meio aí do nosso laço, que vai por cima... Mesma fita número 9, eu vou precisar também com aproximadamente 18,5 a 19 centímetros, certo? E um pedaço aleatório aí pra gente fazer o acabamento do meio aí do nosso laço. Como eu não tenho da fita de gorgurão, eu vou precisar de uma fita da número 2, tá? Pra fazer a parte do acabamento de cima do meio do nosso laço. Eu vou usar essa fita de cetim mesmo, que é da mesma cor. Certo? Então, o tamanho, eu não cortei ainda, que eu não sei o tamanho que eu vou usar para estar fazendo o acabamento, tá? Mas eu vou estar deixando todos aí na descrição. Todos os materiais vocês vão encontrar aí na descrição. Então, para iniciar, depois que eu cortei todas as minhas fitas da número 9, a gente vai selar todas as pontinhas dessa forma aqui, ó. Bem com a parte mais transparente do fogo e vou selando assim, ó, dessa forma aí, ó, tá? Para não desfiar a nossa fita, certo? Fiz isso em todas as fitas, tem essa daqui que eu não fiz ainda. Agora a gente vai iniciar o alinhavo aí, então, do nosso laço, certo? Primeiro, essa parte aqui de 19 centímetros, a gente vai trabalhar por último. Primeiramente, a gente vai trabalhar com essas 3 fitas aqui de 11 centímetros. Então, de que forma? Eu vou dobrar, cada fita minha eu vou dobrar assim, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Ponta com ponta. Dobrando, trazendo aqui pra baixo, certo? Aí eu vou pegar, vou fazer a primeira parte com 3 e depois a outra parte com 3, a mesma coisa. Então, a primeira parte eu inicio assim, certo? Aí eu vou sobrepor uma em cima da outra, ó. Daí eu dobrei essa daqui assim também, ó. Dobrei essa primeira, essa segunda aqui é a mesma coisa, ponta com ponta, o barulho. Ponta com ponta, e aí eu vou sobrepor assim, ó, uma em cima da outra, certo? Ó, dessa forma aqui. E aqui, essa sobrinha aqui, eu vou deixar com 1 centímetro, um dedinho aí mais ou menos, tá? E agora aqui a mesma coisa, eu vou sobrepor em cima agora dessa segunda aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. É gato, é cachorro, é tudo aparece no meu vídeo, até galinha. Então, ó, dessa forma eu vou sobrepor, ó, vou deixar todos assim. Eu vou vir com um alfinete pra mim colocar aqui pra segurar todas as fitas, tá? Pra ficar assim, pra mim poder alinhavar. Ó, gente, então peguei aqui uma agulha de costura mesmo, tá? Deixo tudo bem retinho aqui o meu trabalho, ó. E agora aqui a gente só vai segurar com o alfinete, pra ficar mais fácil depois na hora de alinhavar, tá? Então deixo tudo bem retinho, pra não correr o risco de ficar torto. Aqui tem que estar, ó, todos por iguais os tamanhos, certo? E agora aqui, ó, eu venho e coloco aqui a minha agulha nesse meio aqui pra tentar segurar aqui, certo? Que daí a gente fica mais tranquila aí pra poder alinhavar. Ó. Fiz isso, aí vai ficar assim, certo? Ó, dessa forma aqui, depois aonde a gente vai alinhavar. Esses espaços aqui, ó, tem que ficar todo por igual, ó, de aproximadamente 1 centímetro e 1 centímetro, ó, certinho, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com outros 3 pedaços de fita. A mesma coisinha que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, sem segredo, só vou adiantar o vídeo. Ó, gente, então já voltei aqui, ó, e sobrepôs a outra parte também de 3. Só troquei o fundo pra ficar mais fácil, que eu achei que o fundo muito rosa não tava dando pra ver direito. Então, por isso que eu coloquei esse fundo branco, pra vocês entenderem melhor, certo? Ó o barulho. Então, agora é só alinhavar, tá? Depois que eu sobrepor
Depois que você sobrepor todas as partes dessa forma, tá? Fiz igualzinho, ó, fiz um, fiz outra aqui novamente, coloquei uma agulhinha aqui no meio para segurar, e agora aqui é só alinhavar. Vou pegar minha agulha aqui com a linha de pipa, já passei por dentro dela, e no finalzinho a gente deu um nozinho aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, para alinhavar, eu inicio, ó, dessa primeira aqui, ó, onde tem essas escadinhas aqui, certo? Então, eu inicio dessa fita aqui de baixo. Então, de que forma? Ó, eu faço isso daqui, ó. Ó, dou o primeiro pontinho jogando para baixo, tá? Ó, bem na pontinha aqui, ó. Primeiro pontinho jogando para baixo, depois eu já subo. Para subir, eu já saio aqui nessa segunda fita aqui de cima, certo? Aí eu vou puxar, aí aqui eu deixo ajeitar aqui, eu já venho aqui, ó, em cima dessa terceira agora, descendo para baixo, tá? No total, a gente vai dar 6 pontinhos, tá? 6 alinhavos. Então, aqui já tem 1, 2, 3. Agora, falta mais 3. E agora, eu vou dar o quarto pontinho. Quarto pontinho, eu vou ir lá embaixo e eu vou aqui, ó, pegar essa parte aqui da beiradinha da fita, certo? E eu vou subir. Então, ó, 4, certo? Aí, depois, eu desço aqui, pegando lá embaixo essa outra pontinha aqui da fita. 5, ó, essa outra pontinha aqui. 5. E para finalizar, bem na pontinha aqui, o sexto pontinho, certo? Então, só para mostrar para vocês, eu alinhavei dando 6 pontinhos dessa forma aqui. Lá embaixo ficou assim, ficou até um pouquinho torto aqui, eu tinha que ter arrumado, tá? Mas o importante é ficar tudo bem alinhadinho aqui em cima, o mesmo tamanho. Certo? Ó, então, 6 pontinhos ficou dessa forma. Eu vou pegar a minha outra parte também e eu vou alinhavar a mesma coisa, eu vou unir elas. Então, ó, eu ajeito aqui e aqui, ó, virada assim de ponta cabeça, onde eu vou iniciar o alinhavo. A mesma coisa que a gente fez nessa primeira parte, a gente vai fazer aqui também unindo. Então, para dar continuidade, eu vou fazer mais 6 pontinhos aqui. Então, primeiramente, pega aqui, ó, um pontinho descendo para baixo, certo? Aí, 2, eu já pego essa pontinha aqui da minha segunda fita, certo? Depois aqui, 3, eu já pego essa outra aqui do outro lado, essa terceira fita, certo? Aí, lá embaixo, eu vou subir, eu pego essa pontinha aqui dessa outra fita lá de baixo, vou subir, certo? Depois aqui novamente eu vou descer pegando essa outra pontinha da fita lá embaixo e vou finalizar o meu último pontinho aqui, ó, nessa beiradinha aqui novamente. Agora sim eu vou franzir, eu vou tirar essas agulhas aqui, que eu não vou precisar mais, certo? E aqui é só puxar agora nosso fio, nossa linha para poder franzir, tá? Essa fita de gorgurão que eu tô trabalhando, ela é meio durinha. Tem umas que é mais maleável e é bem mais fácil na hora de franzir, na hora de fazer esse processo aqui, certo? Ó, vou franzindo e vai ficando assim dessa forma, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Elas têm que ficar assim, ó, com esse gominho aqui, ó, tá vendo? As duas partes por igual. Franzi bem, puxei bem o meu fio. Agora aqui do outro lado, de onde está saindo o meu fio? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou voltar com a minha agulha por dentro aqui do outro lado para mim poder fechar aqui o meu laço. Ó, então aqui, ó, desse outro lado, tá saindo desse lado aqui, agora desse outro franzido aqui, desse outro lado que a gente iniciou, eu vou passar por dentro de todos esses gominhos. Então, tô segurando com esses dedos aqui para não soltar e eu volto por dentro de todos esses gominhos aqui novamente, ó. Bem aqui onde tá saindo o meu fio, certo? Ó, passei por dentro de todos os gominhos. Vou puxar aqui, ó, minha agulha aqui desse outro lado, certo? É duro, ó, porque a minha fita em si, ela é dura, igual eu falei pra vocês, né? Fita de gorgurão, daquelas mais durinhas. Eu não tinha outra, então por isso que eu tô trabalhando com esse, certo? Que é mais difícil pra fazer esse processo. Então, fiz isso, daí eu ajeito aqui, agora eu vou voltar aqui desse outro lado aqui também. Desse outro lado aqui, desses gominhos aqui também, certo? Pra ficar um trabalho aí mais resistente. Sempre puxando bem a sua linha, certo? Então, aqui do outro lado, ó, onde está esses gominhos, eu ajeito pra ficar bem certinho. Os meus gominhos não pode ficar torto. E volto aqui novamente, desse outro lado aqui novamente, tá? Ó, apontou minha agulha lá. E eu volto aqui novamente, passando por dentro de todas as fitas. E aqui, puxo bem para dar o acabamento final, certo? Ó, agora aqui é só dar um nozinho. Puxo bem, depois a gente vai ajeitando, tá? Então, aqui eu vou dar o acabamento. Então, de que forma? Eu vou dar algumas voltinhas em volta, ó, onde eu amarrei uma, ó.
Então, aqui eu dou uma, duas voltinhas e vou dar aí, arrematar o meu nozinho, tá? Aqui embaixo eu arremato a minha linha. Uma e duas, certo? Então, dei 2 nozinhos e vou dar mais uma aqui novamente, tá? Então, ó, aqui mesmo, eu já vou dar mais uns 2 aí pra gente já cortar a nossa linha, tá? Então, aqui embaixo do nosso laço, eu dei mais 2. Vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar, ó, a minha linha. E aqui a gente vai dar continuidade fazendo o acabamento. Agora, tem o outro laço aí pra gente fazer. Aí, os gominhos, ó, fica assim, ó, dessa forma no meio. Essa parte aqui, depois a gente vai tampar. E vai ficando assim, certo? Olha que bonitinho. E agora, a gente vai fazer o nosso segundo laço, que é a parte de cima, tá? Que vai aí. Então, pra fazer, eu venho aqui, pego o meu pedaço da outra fita, da número 9, com 19 centímetros, certo? E eu vou dobrar assim ao meio, certo? E vou selar aqui essa dobrinha, pra demarcar aqui onde eu tenho que alinhavar, certo? Que agora a gente vai fazer o laço gravatinha, tá? Daí fica mais fácil, onde eu vou alinhavar. Ó, então fiz isso, tá? E demarquei aqui o meio onde eu vou alinhavar e eu vou trazer as duas pontinhas aqui para o meio, tá? E aqui é só alinhavar. Então, dessa forma, ó, deixa eu passar aí mais ou menos meio centímetros. E aqui em cima é onde eu sei, onde tá a dobrinha, onde eu sei que eu tenho que alinhavar. Ó, então depois que eu fiz isso, e eu vou dar agora os 6 pontinhos aqui, ó, nessa dobrinha aqui do meio, ó, que a gente demarcou, fazendo os nossos alinhavos, né? Fazendo nossos 6 pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, ajeita aqui pra ver se não vai ficar torto. 4, ó, 5, e finalizo com 6, tá? Então, finalizei com 6 alinhavos, 6 pontinhos. Vou puxar aqui minha agulha e vou franzir, tá? Então, franzi aqui dessa forma, ajeita aqui, ó, meus gominhos, tá? Fica com esse franzido aqui no meio. E agora aqui eu vou dar umas 2 voltinhas, de 2 a 3 voltinhas pra gente amarrar. Então, eu faço isso, ó, 1 e 2 mesmo. Porque minha linha já está acabando, então dei 2 voltinhas. E aqui embaixo do laço a gente vai dar nosso primeiro nozinho. Então, dou 1 e dou 2 aí pra gente finalizar, tá? E é muito fácil de fazer esse laço gravatinho aqui também, não tem segredo. Ó, então dei alguns nozinhos embaixo. E agora aqui é só arrematar o nosso fio, tá? Ó, arremata o fio. Agora aqui, pra ajeitar, ó, esses gominhos ficar bem franzidinho, bem certinho, eu faço isso daqui, ó. Puxo as 2 pontinhas da lateral e fica assim, ó, bem certinho. E a mesma coisa eu fiz aqui também, ó. Puxei assim dessa forma pra ficar bem assentadinho aqui esse franzido aqui no meio. Agora, esse laço gravatinho a gente vai colar um em cima do outro dessa forma aqui e depois dar o acabamento. Tá, ó, então a gente vai deixar bem alinhadinho assim, ó. Colar assim, ó, um em cima do outro, dessa forma aqui. Então, deixa eu vir aqui com a minha cola quente. Ó, então, vem aqui com a minha pistolinha de cola quente. E eu vou dar assim, ó, um pinguinho aqui, ó. Bem aqui no meio desse laço aqui, ó. E vou colocar o laço gravatinho aqui por cima, certo? Ó, vou centralizar aqui, ó, bem no meio mesmo. Ó, deixo bem certinho aqui no meio. E agora aqui é só esperar colar aí a colinha pra gente já dar o acabamento final. Ó, gente, então depois que colou, ficou assim, ó, tá ficando assim o nosso laço, olha que bonitinho. Agora a gente vai dar o acabamento. Eu peguei aqui o biquinho de pato, esse eu vou colocar no biquinho de pato, mas vocês podem estar colocando aí em qualquer lugar que vocês quiserem, tanto na tiara, dá pra colocar também, na faixinha de bebê e também na xuxinha, tá? Então, ó, eu vou ver certinho onde eu vou centralizar aqui meu biquinho de pato, ó, vou centralizar aqui mesmo no meio. Aí eu venho com um pouquinho de cola, certo? Passo aqui no meu biquinho de pato, bem no meio mesmo, onde eu vou colocar. Passo assim, ó, dessa forma. E vou centralizar aqui também, ó, no meu laço, tá? Ó, deixa aqui, ó, bem no meinho. E agora aqui, novamente, a gente tem que esperar secar a cola. Ó, então fez isso, e agora aqui a gente vai pegar a fita da número 2, também da mesma cor, tá? Corzinha rosa, e a gente vai fazer o acabamento final. Então, antes de iniciar, eu vou selar a pontinha, sempre selar as pontinhas, certo? E agora eu venho aqui com a minha cola quente, passo aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, eu passo um pinguinho de cola quente, coloquei até demais.
Vou abrir aqui meu biquinho de pato e vou colocar aqui, ó, no meinho aqui, ó, pra fazer o acabamento. Então, no meinho do meu biquinho de pato, eu vou iniciar aí colando a minha fita da número 2, fazer o acabamento do meio. Fiz isso, aperto bem pra colar bem aí a minha colinha, certo? E agora aqui a gente vai dar as voltinhas por cima do nosso laço. Então, eu vou dar minha primeira voltinha aqui por cima, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem centralizada aqui no meio, certo? Ó, vou puxar. E aqui eu sempre gosto de dar um pinguinho de cola, tá? Vou dar um pinguinho de cola aqui em cima pra poder segurar bem aí a minha fita. Eu gosto de fazer isso, mas se vocês quiserem, pode só dar a voltinha mesmo. Então, ó, dou um pinguinzinho de cola, ó, pra segurar aí a minha fita. E agora eu vou passar lá embaixo novamente, tá? Ó, vou dar mais uma volta agora lá embaixo. Passa aqui no meio do meu biquinho de pato. E aqui, novamente, eu vou dar mais um pinguinho de cola, tá? Por debaixo aqui do meu biquinho de pato, certo? Minha cola tá esticando, que é uma beleza. Ó, então, deixa eu centralizar aqui. E daí, ó, eu passo lá em volta do meu biquinho de pato aqui novamente, certo? E vou finalizar aqui embaixo de novo. Então, dou mais uma voltinha lá em cima. Agora aqui eu não vou passar cola não, ó. Só vou dar mais uma voltinha, ó, pra ajeitar aqui meu laço. Ó, deixar tudo bem certinho, ó. Só vou dar mais uma voltinha e já finaliza aqui embaixo, tá? No meu biquinho de pato. Então, aqui eu vou cortar aqui o que sobrou de fita da número 2, eu corto pra gente já finalizar aqui embaixo. Então, vou ver mais ou menos aonde eu vou colar, certo? Vem com o meu isqueiro, selo pra não desfiar a nossa fita, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pinguinho de cola quente pra segurar aqui embaixo novamente, pra gente finalizar, tá? Ó, abro o biquinho de pato e a gente finaliza aqui, ó, embaixo. Vou segurar aqui pra colar bem agora a minha cola. Ó, gente, então colei aí, vai ficar com esse acabamento, vai ficar aqui por debaixo desse biquinho de pato. Eu não encapei esse biquinho de pato, mas fica da preferência de vocês, se vocês quiserem encapar. Eu gosto de deixar assim mesmo, tá? E a única coisa que eu gosto de fazer é colocar um antiderrapante aqui, ó, por baixo, tá? Então, ó, só vou colar agora esse antiderrapante aqui com a cola Tec Bond, só para dar um acabamento melhor aí pro meu laço, e praticamente a gente já finalizou aí todo o nosso lacinho, certo? Ó, então coloquei aqui meu antiderrapante, ficou com esse resultado aqui embaixo, com esse acabamento, certo? E agora aqui, ó, só ajeitar o nosso lacinho, já está pronto aí para vender e lucrar muito, gente. Olha que bonitinho que fica. Vocês sempre me perguntam de sugestões de preço. Eu acho que o valor, a precificação é muito pessoal de cada um, tá? Mas para mim vender um lacinho desse, com certeza eu venderia aí de 10 a 12 reais tranquilamente, tá? E ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!